Olá, em nome do Embravisa, Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária, eu queria agradecer a participação de vocês nesse nosso encontro, que vai abordar hoje um tema bastante importante para os profissionais que atuam na área de odontologia, que é a questão das novas regras para a esterilização, definidas a partir da publicação da RDC Anvisa 1002/2025. É importante dizer que o Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária é uma entidade privada que foi fundada em 2003 e é formada por especialistas em vigilância sanitária que se destina a desenvolver atividades de consultoria, auditoria e mentoria para adequação de produtos e serviços sob o regime de vigilância sanitária, através de material técnico próprio, treinamentos personalizados, emitindo certificados de conformidade sanitária aos estabelecimentos que aderem a seus programas de qualidade. A minha experiência profissional eu sou especialista em saúde pública, especialista em vigilância sanitária, também em planejamento estratégico. Eu fui diretor junto à Divisão de Serviços de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, por 8 anos, e coordenador da equipe de auditoria sanitária do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Atualmente, eu sou diretor-presidente do Embravisa, o Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, e atuo também como auditor e perito. Ao iniciar essa nossa conversa aqui hoje, eu gostaria de dizer que a Anvisa ela tem alguns requisitos para a contratação de um consultor, né? Então, o que diz a Anvisa? Que cada estabelecimento deverá assegurar que qualquer consultor que oriente sobre métodos empregados ou nos controles utilizados tenha qualificações suficientes, como instrução, treinamento e experiência para aconselhar sobre os assuntos pelo qual foi contratado. É por isso que, quando nós mandamos uma proposta de prestação de serviço, ela vai sempre acompanhada dos meus diplomas de especialização. Não se trata de querer se mostrar, não. Se trata de atender a uma exigência legal que a Anvisa define para que você contrate algum consultor. Aqui vão meus contatos. Não é difícil de me achar, como vocês podem ver. Nós temos aí, desde o e-mail até o Facebook, o WhatsApp, a questão do Instagram, né? Tanto o meu Instagram pessoal como o Instagram do Embravisa. Vocês já estão convidados desde já a seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre coloca novidades e assuntos de interesse voltados, é claro, à questão da regulação sanitária, tá? Bom, é importante a gente destacar o seguinte: conhecimento regulatório, gente, é uma coisa que a gente não aprende na graduação, tá? Muitas vezes as pessoas não têm informação, se não vou dizer nenhuma, mas é uma informação muito, muito superficial. E, na prática do mercado, isso pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento, tá? Por quê? Porque a boa formação, qualificação técnica, instalações e equipamentos modernos, por si só, não garantem a qualidade regulatória ao paciente. É preciso ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. É que eu sempre falo, não é um capítulo à parte, é um livro à parte, tá? E é importante destacar, e aí não se trata de querer amedrontar ninguém, mas é a realidade, e a gente está aqui para falar da realidade, que o não atendimento às exigências regulatórias costuma gerar sérios danos para a credibilidade do profissional e do estabelecimento. Então, você imagina um paciente seu chegando no seu estabelecimento e se depara com essa placa, interditado pela vigilância sanitária. É uma coisa que realmente causa um desconforto bastante grande, né? Se a gente puder, agora, ao iniciar de uma forma mais direta a nossa conversa, a gente tem que definir o que é regulação e vigilância sanitária. A gente pode definir como sendo um conjunto de normas
e legislações de caráter compulsório e obrigatório que regulam a instalação e o funcionamento de serviços, o uso de produtos, medicamentos e equipamentos, e que se desenvolve através de uma metodologia de avaliação própria e específica, com o objetivo maior de prevenir riscos à saúde. Sempre importante dizer que as questões regulatórias se baseiam no conceito da auditoria. O conceito de auditoria, o modus operandi da auditoria, por si só, costuma gerar algum tipo de constrangimento, porque eu tenho um quesito a ser auditado, eu tenho que comprovar qual recurso que eu utilizei para ver se aquele quesito está sendo ou não cumprido, e aí dar o resultado. Está conforme ou está não conforme. Então, resumindo isso, gente, não basta fazer, tem que documentar e comprovar o que foi feito. E isso às vezes, uma grande dificuldade que as pessoas encontram quando a gente fala de inspeção sanitária. Nós não vivemos a auditoria somente durante uma inspeção sanitária, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Uma blitz de trânsito, por exemplo, quando o guarda de trânsito para a gente e pede documento do carro, habilitação, você vai ter que soprar o etilômetro ou o bafômetro, né? O policial faz uma inspeção superficial no carro, vê se o pneu está careca ou não, se a lanterna funciona ou não. Isso é uma auditoria policial, tá? Outro caso muito, muito comum quando você vai viajar para o exterior, quando você faz os procedimentos de imigração, né? O procedimento de imigração também é feito dentro da lógica da auditoria, aonde você vai, quanto dinheiro você está levando, quando que você volta, enfim, todas essas questões. Eu não conheço ninguém que fala assim, estou tão feliz, hoje eu fui parado numa blitz de trânsito, eu fiz a imigração e adorei as perguntas que me fizeram. Não, a gente fica extremamente constrangido, porque assim, não se trata de maldade de quem está fazendo esse trabalho, mas é o modus operandi da auditoria, ok? Agora, uma coisa importante quando a gente fala de auditoria sanitária é lembrar do princípio constitucional da tipificação. O que é esse princípio constitucional? É que as exigências sanitárias, incluindo direitos e restrições, devem estar descritas claramente em leis ou normas técnicas. O fiscal não tem vontade própria, ele tem somente que fazer cumprir o que está na lei e demonstrar onde está essa exigência está claramente descrita. Tá? Porque se não tiver isso, esse ato administrativo ele é considerado nulo ou passível de anulação ou inexistente. Tá? E o fiscal que não respeita o princípio da tipificação, ele fica sujeito a processo administrativo, porque é uma obrigação de quem é investido da condição de autoridade sanitária de cumprir o que está determinado na Constituição brasileira. Essa aula, então, vai aprofundar os conhecimentos regulatórios para todos os profissionais envolvidos nas atividades de esterilização em estabelecimentos odontológicos. A RDC Anvisa 1002, publicada em novembro de 2025, instituiu as boas práticas de funcionamento para estabelecimentos de odontologia. Foi a primeira norma publicada para a Anvisa na área da odontologia. Né? Até então, haviam outras normas nos estados, em nível estadual, que determinavam regras, né, mas não eram condensadas para todo o Brasil, em nível federal, e, por conta disso, havia muita dúvida e confusão em relação a isso. Eu, particularmente, coordenei o grupo que fez a resolução da odontologia aqui do estado de São Paulo, a resolução SS 15 de 99, né? Assim como existem outras nos outros estados, mas a partir dessa publicação dessa norma, na norma da Anvisa, em nível federal, ficou tudo condensado numa norma só, que vai facilitar bastante o entendimento e o atendimento das exigências que ela traz consigo. Bem, é importante a gente falar das formas de controle sanitário. E existem duas formas de controle sanitário, o controle interno e o controle externo. Vamos lá ver, primeiramente, o controle interno.
O que diz isso? Onde está escrito isso? Primeiro, que essas normas de controle interno estão escritas na Lei 8.078, de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o que diz esse controle interno? O proprietário do estabelecimento é responsável pelo que realiza e deve manter controle sobre suas atividades prestadas, respondendo por seus desvios, imperfeições ou nocividades. Não se pode alegar desconhecimento das leis ou normas técnicas. Ou seja, antes de iniciar o negócio, o proprietário deve ter conhecimento sobre as exigências regulatórias para as atividades que pretende implantar. Então, aquela conversa que todo mundo já deve ter ouvido, eu vou fazer, e na hora que a vigilância vier aqui, eles me explicam, a vigilância não é órgão de consultoria, é órgão de fiscalização. Tá? Então, lógico, ela vai te dar orientações, mas se ela se deparar com alguma não conformidade importante, você pode sofrer penalidades sanitárias por conta disso. Tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Junto com a auditoria interna, nós temos também o controle externo, né? A auditoria externa, que é exercido por órgãos de fiscalização, públicos ou privados, como, por exemplo, o CRO, a própria Anvisa, o PROCON, operadores de convênio, como aqui nesse caso o Bradesco Saúde, enfim, são todos esses órgãos que têm como função principal você ter você fazer o controle externo. E se for identificada alguma não conformidade importante, é claro que você vai o quê? Você vai estar sujeito à aplicação das penalidades sanitárias. A regra do jogo é essa. Nesse ponto é bem claro, não tem problema. Né? Bem, especificamente agora sobre o tema dessa nossa conversa de hoje, esterilização. Conceitualmente, a esterilização ela é entendida como um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana obtida através de uma sequência de atividades. O processo de esterilização deve ser monitorado e os estabelecimentos de saúde ambulatorial devem contar com aparelhos para esterilização quando executarem esse procedimento. Como se trata de um processo, é importante a gente entender que a esterilização por si só, ela compreende uma série de atividades que começam com a descontaminação, com a lavagem, com a secagem, e aí se dá um pause, porque depois que você lava e seca, você pode fazer a desinfecção química para aqueles artigos que não podem passar pelo processo de esterilização a vapor por conta de risco de deformação da sua estrutura, ou então você vai o quê? Você vai fazer a esterilização propriamente dita. Então, depois de seco, você embala o artigo, realiza a esterilização e faz o correto acondicionamento da embalagem esterilizada. Certo? Então, esse fluxograma, inclusive, a gente recomenda sempre que se imprima e plastifique ou coloque num quadro, e para que os funcionários sempre tenham a ideia de como que deve funcionar o passo a passo. Dentro das etapas de esterilização, analisando agora com maiores pormenores cada uma delas, ok? Nós temos a pré-lavagem. A pré-lavagem é um procedimento indispensável para a remoção de matéria orgânica. Ela pode ser feita de forma manual ou com uso de lavadora ultrassônica. Tanto faz, não existe a exigência, mas a exigência se aplica à atividade de pré-lavagem, mas não se você tem que ter ou não uma lavadora ultrassônica, apesar de que a lavadora ultrassônica é altamente recomendável, porque ela consegue fazer essa remoção de sujidades de uma forma mais eficiente, e com isso também ela aumenta o tempo de durabilidade dos instrumentos que estão passando por esse processo. Tá? Então, para você fazer a pré-lavagem, você tem que usar o recipiente plástico com tampa, preparar a solução de detergente enzimático, isso é importante. O detergente enzimático, no processo de pré-lavagem, ele é sempre usado de forma diluída. Depois, você vai mergulhar o artigo completamente na solução, tampar o recipiente e deixar o tempo recomendado pelo fabricante, que, em média, é de 10 minutos. Isso varia de produto para produto, mas, em média, é 10 minutos. Aqui,
como preparar o detergente enzimático de uma forma mais genérica, ou seja, 5 ml do produto para 1 litro de água, e aí você tem uma solução pronta para o uso, ok? Aqui é a imagem da lavadora ultrassônica, também, que ela vai levar no seu interior a solução de detergente enzimático. E o importante para a gente destacar aqui nesse slide é o seguinte, gente: sempre o recipiente usado para fazer a descontaminação prévia, ele tem que ser provido de tampa, porque uma vez que ele fica tampado, ele não tem uma evaporação acelerada, então você consegue manter o nível correto. Se você deixar sem tampa, a possibilidade do detergente evaporar é grande, e com isso vai perder a ação, ok? Uma pergunta bastante comum se diz em relação a o que é o detergente enzimático, né? Então, eu gosto sempre de explicar que o detergente enzimático é aquele que possui várias enzimas, né? E entre elas se destacam a protease, que age diretamente sobre as proteínas, a amilase, que ela atua sobre matéria orgânica sintetizada a partir de açúcares, e a lipase, que atua sobre óleo e gordura. Então, qual que seria basicamente a diferença principal entre um detergente comum, aquele que a gente usa na cozinha de casa, e os outros? O detergente comum, ele vai ter lipase apenas, né? Ele não tem as outras duas proteínas que são fundamentais para a remoção total das sujidades de matéria orgânica, enfim. Né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, o detergente enzimático é elaborado à base de enzimas que agem especificamente sobre cada tipo de matéria orgânica, como sangue, muco, fluidos orgânicos, degradando e dissolvendo em pouco tempo. Aqui nós temos a lavagem, né, que é o ato mecânico da remoção de sujidades, e deve ser feita em pia, com água corrente, e detergente e vigorosa escovação, certo? Quer dizer, a sujidade é uma remoção mecânica de sujidade, né? Então, você tem que fazer essa limpeza, né, essa lavagem de uma forma bastante criteriosa, para que não sobre nada de resíduos, né, na superfície do artigo que está sendo lavado. Quando a gente fala de lavagem, a gente tem que destacar que essa nova regulamentação da Anvisa é bem clara ao dizer que deve-se usar somente detergentes registrados na Anvisa para essa finalidade. Essa foto aqui mostra algumas marcas, né, comerciais. A Anvisa não faz indicação de marca, tá, de forma alguma. O que ela exige apenas é que esse produto seja registrado na Anvisa como um detergente destinado a fazer a lavagem de instrumentais. Ok? Fica proibido, a partir dessa resolução da, da Anvisa, o uso de detergente doméstico para lavar instrumental. Ok? Outra coisa importante, artigos proibidos para lavagem, e aí é uma coisa que eu quero destacar para vocês, que é muito comum a gente encontrar esses artigos em estabelecimentos odontológicos, que é a esponja dupla face e a palha de aço. Tá? Por que é proibido? Porque esses artigos deixam resíduos nos instrumentais, principalmente quando a gente está falando de instrumental articulado, como um Kelly, como uma tesoura, enfim. Então, isso é importante, é proibido. A RDC 1002 da Anvisa é bem clara ao dizer que esses artigos não podem ser utilizados para fazer limpeza, a lavagem do instrumental. E o que pode usar, enfim? Pode usar artigos de nylon, né, plásticos, ou seja, porque eles fazem a limpeza e não deixam resíduos. Nós temos aqui, basicamente, dois tipos de escova para essa lavagem: essas de cabo longo, que são mais indicadas para experimental cortante, porque você tem o cabo, é mais difícil acontecer algum acidente durante esse processo de lavagem, e a escova plástica sem cabo, que é para experimental não cortante, tá? Então, esses artigos é que devem existir na área de lavagem de experimental. Para fazer a secagem, você pode utilizar
o campo estéril, o pano ou papel descartável e ar comprimido. Qualquer um desses métodos são aceitos, ok? Uma vez secos, você vai iniciar a separação e montagem dos kits, né? Porque muitos artigos são ou embalados individualmente ou através de kits. Então, os artigos devem ser separados por tipo para formar o kit, que será embalado conforme cada caso ou necessidade. É necessário fazer uma inspeção visual nos artigos antes da embalagem para identificação da sujidade e corrosão. Gente, o que a gente encontra de material embalado para ser esterilizado ou já esterilizado, com sinais de ferrugem, com resto de material, tipo uma espátula de cimento com resto de óxido de zinco na sua superfície. Isso não pode, esse material jamais vai ser considerado esterilizado, e é claro que o serviço que apresentar um instrumental nessas condições vai sofrer algum tipo de penalidade, tá? E outra coisa que é recomendado para se fazer esse processo de inspeção e montagem do kit é você usar uma lupa para você ter um campo visual melhor, né? Para você poder verificar as condições de cada artigo que vai ser posteriormente embalado, né? Aqui, então, uma vez feita essa inspeção, nós vamos separar os artigos inspecionados e vamos fazer a embalagem. Nós temos dois tipos de embalagem que pode ser usado do papel grau cilúrgico, que é aquela embalagem que você precisa fazer o selamento dessa embalagem, ou aquela que já vem com uma tira autosselante, tá? Qualquer uma dessas é aceita, mas é importante lembrar e destacar que a selagem é o processo que vai garantir a durabilidade da esterilização. Então, ela tem que ser muito bem feita, justamente para que a gente não tenha falhas nesse processo, tá? Aqui a gente vê imagens de instrumentais formados aqui na parte de cima, formando kits, né? De pinça, espelho, esfoliador, enfim. E embaixo, aqui nós temos os artigos embalados individualmente, como uma tesoura, uma carpulha, enfim. Todos essas condições são aceitas de acordo com as exigências regulatórias, certo? O que é muito importante, e é um erro muito comum que a gente encontra por aí, é que na hora de colocar as embalagens no autoclave para ser estéril, a gente tem que respeitar o limite máximo de cada aparelho, né? Então, assim, é sempre recomendado que se use esses suportes para que as embalagens sejam colocadas de forma verticalizada. Por quê? Porque se você colocar uma embalagem em cima da outra, o vapor não vai circular corretamente e, claro, que a esterilização não vai ser feita de forma efetiva. Então, é importante que a gente utilize esses suportes, né, que vão deixar o quê? As embalagens verticais, colocadas de forma vertical, e, com isso, favorecer a circulação do vapor, a saída e a entrada do vapor dentro dessas embalagens. Após a realização do processo, você vai identificar a embalagem com uma etiqueta de identificação, onde vai ser falado da data da esterilização, da validade da mesma, a qual autoclave que foi feita essa esterilização, né? O lote. O lote é referente ao teste biológico referente. Ou seja, hoje é dia 6. Se eu fiz a minha esterilização no dia 4 e o último teste biológico foi realizado no dia 3, o meu lote de referência é o dia 3. Eu consigo comprovar com uma fiscalização que, está aqui o teste biológico da minha autoclave, está tudo correto, e se refere a essa data. Depois, a informação do responsável, o total de peças que foi esterilizado e a observação, se houver alguma observação a ser feita. Ok? A nova RDC da Anvisa, ela estabeleceu um prazo de 180 dias desde que as embalagens estejam armazenadas corretamente. Particularmente, isso é uma opinião minha, tá? Não é nada, eu acho que 180 dias é um prazo bastante extenso, muito extenso, para que você deixe uma embalagem armazenada para isso. Primeiro,
que a possibilidade de algum tipo de contaminação dessa embalagem é grande se ela não tiver armazenada de forma correta, por conta disso, a gente preconiza aqui para os nossos clientes um prazo de 60 dias para fazer uma nova esterilização. Claro que quando você vai fazer uma reesterilização, você não pode usar a mesma embalagem, essa embalagem tem que ser desprezada, ok? Os artigos que serão armazenados por um tempo maior devem ser acondicionados em caixas plásticas com tampa, para uma proteção, evitar poeira, evitar algum outro tipo de sujidade. Então, aqui, exemplos, essas caixas plásticas com tampa são fáceis de encontrar, não têm um custo elevado e vale a pena porque ela realmente garante as boas condições de uma embalagem de material estéril. Aqui, uma imagem de como isso deve ser armazenado, as embalagens devem ser armazenadas. Eu sei que esse tipo de armário é um armário bastante antigo, mas, pedagogicamente, ele tem a importância de você poder visualizar com facilidade a forma como esses produtos são armazenados. Tá? Condição adicional: o armário sempre fechado, limpo e seco. Também pode ser feito o armazenamento em gavetas, principalmente para artigos que vão ser utilizados no uso próximo, ok? Nunca guardar artigos estéreis ou produtos de uso em pacientes com armário em sifão. A área com possibilidade de infiltração, e nesse local somente deve ser armazenado produto de limpeza ou material de escritório, tá, gente? Muito cuidado com isso, porque isso daí, durante uma fiscalização sanitária for identificada a presença de algum artigo que vai ser usado, principalmente na boca do paciente, como, por exemplo, alginato, né? Ele pode ser desprezado, você pode ter que desprezar, jogar fora esse produto, tá? Então, cuidado com isso. Em relação às áreas para lavagem e esterilização instrumental, quando não existir espaço para realizar esterilização fora da área de atendimento clínico, pode-se usar bancada com duas pias, sendo uma delas exclusiva para lavagem das mãos. Aqui a gente pode ver, existem esses armários pré-moldados que têm essa finalidade. Vocês percebam que nessa cuba, mais à minha direita aqui, nós temos até, inclusive, o local para ser acondicionado o autoclave, tá? Então, é sempre assim, uma pia para lavagem das mãos, uma pia para lavagem instrumental, essa é a regra. É lógico que essa condição é aceita somente para consultório isolado. Tem pessoas que não têm esse armário modular, mas tem um armário comum, com duas cubas. Nesse caso, sempre deve ser instalado um anteparo para separar a pia da lavagem das mãos da pia para lavagem do instrumental. Tá? E o ideal é que a gente tenha sempre a esterilização realizada fora da área de atendimento clínico. Tá? Então, nesse caso, a gente pode ter uma central de material simplificada, que o tamanho dessa central varia de 4 a 6 metros quadrados, tá certo? Mas tem que proporcionar que você atenda o fluxograma correto da esterilização. Então, aqui vocês percebam que nós temos aqui todas as condições para se fazer isso. Não adianta você ter um lugar que mal você consegue se mexer lá dentro, que com certeza a partir de agora, esse tipo de estabelecimento vai ter problemas com a vigilância sanitária. A área de esterilização é uma área sagrada e muito importante quando a gente fala de controle de infecção, então nós temos que ter uma área devidamente adequada. Essa central de material simplificada, ela é aceita até, no máximo, 2 conjuntos de equipamentos, tá? Fora isso, nós vamos ter o quê? A central de material e esterilização, definidos pela RDC 50, compostas de duas áreas, cada uma delas com 4,8 metros quadrados de tamanho. A área suja, onde você recebe o artigo que acabou de ser usado, né? Faz a descontaminação e a lavagem desse artigo numa bancada com pia com água corrente, e depois você faz a secagem e a embalagem. Feita essa embalagem, você vai fazer o quê? Você vai
passar por um guichê para a chamada área limpa, né? Então, na área limpa é que você vai fazer a esterilização, o teste biológico, vai fazer a armazenagem, então isso é importante. Alguns quesitos que não podemos deixar de falar. A área limpa e a área suja, elas devem ser separadas entre si com divisórias até o teto, ok? O guichê de passagem. O guichê de passagem, gente, ele é muito importante que fique sempre fechado, porque muita gente faz apenas um buraco na parede, né, separando a área suja da área limpa, mas deixa aberto, e aí perde a função. Então, a ideia desse guichê é justamente que haja uma separação física, realmente, entre a área suja e a área limpa, tá? Então, ele deve ser mantido fechado somente para sendo aberto quando da passagem dos artigos de uma área para outra, ok? Vamos lá? Na área suja, então, as atividades que devem ser feitas na área suja: a pré-lavagem, a lavagem, a secagem, a montagem de kits e a embalagem, certo? Na área suja, é exigido, por conta das atividades que são realizadas lá, a presença de luva grossa, óculos de proteção, avental plástico e que o funcionário que trabalha nessa área faça o uso dos EPIs completos, tá? Os artigos obrigatórios, né, são o detergente enzimático, recipientes para lavagem, pano descartável, escova plástica e coletor de perfil cortante, tá? Já na área limpa, você tem que ter o equipamento de esterilização, no caso, autoclave, e o local para fazer a guarda do material estéril. Em relação a equipamentos, você tem que ter a incubadora para fazer o teste biológico, um relógio, isso é muito importante também para fazer a medição de tempo, e o autoclave. Tá? Lembrando que a autoclave, independente da marca, do modelo, do tamanho, ela deve ser sempre calibrada periodicamente, e certificado de calibração, de manutenção, devem estar disponíveis quando for feita uma inspeção sanitária, ok? A falta de comprovante de manutenção pode gerar penalidade sanitária. Em relação ao monitoramento e esterilização, o monitoramento da esterilização em autoclave é um procedimento obrigatório, tá? E a gente tem que lembrar que monitorar quer dizer observar em determinado período de tempo se as condições do processo, objeto ou equipamento estão dentro dos padrões que dele se espera. Então, nós temos aí dois tipos de testes que devem ser feitos, através do uso de indicadores químicos. O que é indicador químico, gente? Indicador químico de esterilização são produzidos com tintas especiais e mudam de cor após a realização correta do processo de esterilização. Temperatura, pressão. Sua principal função é garantir que aquela embalagem passou pelo processo de esterilização de forma correta. São indicadores de processo para cada pacote, ou seja, em cada embalagem deve ter o seu próprio indicador. Aqui nós temos a imagem aqui mais para cima, desses de indicadores, de tiras de indicadores, e muitas vezes as embalagens já vêm com o próprio indicador também na sua superfície, que ele muda de cor, que nem aqui nesse exemplo, tá? Então, o que acontece? Existe uma recomendação que artigos de uso clínico eles possam ser aceitos apenas com o indicador da própria embalagem. E artigos destinados a cirurgias devem ter, além desse daqui, a colocação de um dentro da embalagem. Gente, indicador químico, pelo amor de Deus, tem que ficar sempre dentro da embalagem, ok? Tá? Aqui. Indicador químico sempre dentro da embalagem. Junto com o indicador químico, que serve para comprovar que aquela embalagem passou pelo processo de esterilização, nós temos o indicador biológico. E o indicador biológico, ele serve para comprovar que o seu equipamento de esterilização, no caso autoclave, está funcionando corretamente. É um processo, do processo de esterilização é fundamental
a realização do teste biológico. Esse teste biológico deve ser feito uma vez por semana, a cada 7 dias, ok? E ele funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui se tem. Aqui. É um tubo, tá? Você imagina esse tubo aqui. Ele é dividido numa parte que é essa parte mais, vamos dizer, roxinha aqui, que é o meio de cultura, tá certo? E essa parte de cima, ela possui um micro-organismo que é sensível ao calor, tá? No caso, existe uma membrana que separa uma coisa da outra. Então, ao iniciar o processo, você tem que quebrar essa membrana através da torção desse tubo, para que aí você consiga que o micro-organismo entre em contato com o meio de cultura. Tá? Então, isso chama-se ativação do teste. Uma vez ativado, o que se espera? Como, conceitualmente, esterilização é a ausência de qualquer forma de vida, no tubo que vai ser colocado no autoclave, ele não pode ter nenhum tipo de forma de vida existente. Já o tubo que vai para a incubadora, por se tratar de condições ideais de reprodução microbiana, ele tem que ter o crescimento. Então, essa comparação entre o que foi para o autoclave e o que não foi para o autoclave é que dá credibilidade a esse tipo de teste biológico. Importante, é uma dúvida muito comum. O indicador biológico não comprova que o artigo está estéril, porém comprova que o equipamento está funcionando corretamente. Tá? A única forma que você tem de saber se está estéril mesmo seria você colocar o instrumental no meio de cultura, numa placa, né? E mandar fazer uma análise laboratorial, o que é inviável na prática, vamos ser sinceros. Então, você comprovando que você desde o teste químico, que aquela embalagem passou pelo processo, e, junto com o teste biológico, aqui o teu equipamento funciona corretamente, isso é aceito como a esterilização dentro do que é preconizado. E como realizar o teste de esterilização na sua autoclave? Primeira coisa, você vai separar 2 ampolas do mesmo lote e ligar a incubadora. Coloque uma das ampolas de indicador biológico em um envelope dentro do autoclave já abastecida com o ciclo padrão, fecha o autoclave e realiza o ciclo de esterilização. Ok? Terminado isso, você vai o quê? Você vai aguardar 15 minutos para o resfriamento, abrir o envelope e recuperar a ampola de teste autoclavada. Vai introduzir 1/3 da ampola dentro da incubadora para ativá-la, dobrando a parte superior e fazendo uma torção. Daí, o que vai acontecer? Quando você quebra a ampola, a membrana, desculpa, que separa o micro-organismo do meio de cultura, um vai entrar em contato com o outro, e aí o teste vai começar efetivamente a ser ativado e funcionar. Importante lembrar que, se a ampola não for quebrada, o teste não vai funcionar. Então, o fato de você quebrar essa membrana é fundamental para que você tenha um controle efetivo. Depois que você quebrou a membrana, é sempre recomendado pelo próprio fabricante que você dê tipo um peteleco na parte inferior da ampola, certificando que o meio de cultura roxo atingiu e molhou a fita impregnada com os esporos. Ok? Você vai repetir essa operação na ampola de controle, que não foi autoclavada, a partir do item 7, certo? Então, você vai ter que, mesmo a ampola que não foi para o autoclave, vai ficar só na incubadora, você tem que também quebrar, torcer ela para que ela fique ativada e funcione da forma esperada. Depois você vai colocar tanto a ampola que foi para o autoclave como a que não foi para o autoclave dentro da incubadora e deixar o tempo determinado pelo fabricante. Após a leitura final, retirar os testes da incubadora e iniciar a análise dos resultados. Você vai retirar a etiqueta das ampolas e colocá-la no livro de registro ou nas instruções de uso do próprio indicador, anotando e interpretando os resultados. Você vai manter no mesmo livro os registros de indicadores químicos, emuladores, complementando a sua monitoração. Tá?
arquiva em pasta toda a documentação de monitoração de esterilização ou em sistema informatizado, você pode escanear e guardar isso escaneado, e o tempo recomendado de guarda é de 5 anos, tá? Que é o prazo de validade de documentos fiscais, ok? Vamos analisar agora o resultado, gente. Após a esterilização, o indicador químico do rótulo deverá mudar da cor rosa para marrom ou escuro preto, tá? Então, o teste e o controle, teste e controle. Então, na hora você percebe que você vai ter, antes você tem as duas ampolas com a mesma cor, e depois da realização do teste, uma está escura, aquela que foi para o autoclave está escura, e a outra vai estar rosa do mesmo jeito, certo? O resultado esperado é que o teste permaneça roxo e os controles fiquem amarelos, tá? Ou seja, isso vai indicar que na ampola teste, os micro-organismos foram incapazes de se reproduzir, enquanto que na ampola controle foram capazes de se reproduzir. Deduz que a esterilização foi efetiva. Se a ampola teste e controle ficarem na cor amarela após a incubação, indica que houve crescimento bacteriano em ambas. E claro que, nesse caso, a esterilização não foi efetiva. As principais causas de falha na esterilização é a falta de manutenção do autoclave e a sobrecarga pelo fato de terem sido colocados muitos pacotes impedindo a correta circulação do vapor. Tá? No caso de ampolas teste e controle ficarem roxas após incubação, indica que não houve crescimento bacteriano. Uma das possibilidades é que a incubadora esteja precisando de manutenção, ou então houve um defeito no próprio teste biológico, certo? Nesse caso, o resultado foi reprovado. Dentro dessa análise do resultado, como vocês podem ver, evidencia a importância da ampola controle, sem a qual não é possível validar o teste. Neste caso, não se pode afirmar se ocorreu ou não esterilização, certo? Então, é muito importante você ter ampola controle. Bom, gente, é isso que a gente precisava falar com vocês inicialmente. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês e convidar que vocês venham conhecer mais é o nosso sistema informatizado chamado DocVisa, que ele serve para fazer o controle da documentação da clínica, fique permanentemente em conformidade com a regulação sanitária. Com esse sistema, você conhece todos os documentos necessários para as atividades, você faz upload para acessá-los de qualquer lugar, e o sistema controla a variedade desses documentos. É muito, muito, muito comum a gente encontrar serviços que sempre tem um ou dois documentos que já foram vencidos, esqueceram de renovar, e isso é um problema muito sério. Então, esse sistema informatizado foi criado e desenvolvido aqui pelo Embravisa justamente para que a gente não tenha mais esse problema. E a vantagem é que esse sistema também emite de forma, alguns casos trimestral ou a cada 4 meses, um relatório de ações, de conformidades ou não conformidades, para que você tenha como se proteger caso amanhã ou depois você seja envolvido em alguma ação judicial, alguma ação ética, enfim, você consegue comprovar que você sempre tomou cuidado com o que deveria ter sido feito e foi ou não feito, né? Então, resumindo, o DocVisa indica todos os documentos que o serviço de saúde deve possuir, mantém controle efetivo sobre o prazo de validade dos mesmos, emite relatórios quadrimestrais de gerenciamento regulatório administrativo. A gente convida vocês para assistir o vídeo institucional do DocVisa nesse endereço, tá? E tem como característica baixo custo de operação simples. E a gente convida a todos vocês seguirem a nossa página do Instagram do Embravisa, @Embravisa, que lá você vai ter, inclusive, tem um vídeo institucional colocado lá, que você pode assistir por lá, e você vai sempre receber notícias e informes pertinentes à área regulatória com frequência, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço bastante a participação de todos. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês acharem pertinente, tá? E eu acho que agora, assim, a gente tem que seguir. Não tem, se a gente for analisar friamente, não tem nenhuma
exigência nova em relação a isso, por parte da vigilância sanitária, apenas a condensação das várias exigências no mesmo, numa mesma norma, tá? Então, fiquem à vontade, conversem com a gente, procurem, vamos trocar ideia, que isso é importante para todos nós, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.